contratadas pelo Lula. Ok. Foi uma consequência também dos privilégios de centenas de bilhões concedidos pela elite privada pelo Lula. Então, assim, essa conexão não foi feita e o fato da gente... se as pessoas tivessem a percepção da oportunidade histórica que a gente perdeu em Lula 1 e Lula 2 para transformar o Brasil num país desenvolvido, Lula estava, assim, banido da vida política. Ok. E as pessoas criaram uma vinculação paternalista delas com o Lula, de que o Lula as entregou, as outorgou, vamos dizer, esse pequeno ganho material que elas tiveram na vida dela, que acontecia de qualquer forma, e na verdade acontecia com intensidade maior se tivesse ganhado Serra do que o Lula em 2002. Mas no fim do dia, essa decisão, portanto, é uma decisão irracional, nem dá pra falar que é uma decisão grande do eleitor, é que isso, vamos dizer, tá no macro. Quando eu levo pro micro, Mara, você não vai conseguir defender essa tese. Olha só, deputado. Se eu vou pra uma prefeitura no interior, as prefeituras dos lugares mais pobres do Brasil que não alteram o IDH, as pessoas reelegem os seus Ok, políticos. mas olha só, em relação ao primeiro e segundo governo, houve uma inclusão e esse eleitor premiou. Eu concordo que você fez um raciocínio que eu, inclusive, já ouvi de alguns petistas que têm críticas sérias, pelo seguinte, olha, isso foi baseado muito no consumo, no crédito e não em investimentos de Estado que se perpetuasse. Então, é uma discussão bem mais profunda. E eu concordo que tem que ter essa discussão, inclusive de projetos de longo prazo, projetos de Estado, que não entreguem no governo seguinte todas aquelas conquistas de inclusão que eles tiveram, que é uma análise bem mais profunda. Mas que o eleitor, ele premiou o cara que melhorou a vida dele, premiou. E depois o eleitor puniu o mesmo cara que tirou aquele... Uma boa parte. Puniu? Lula não tem hoje o que tinha no passado. Não, mas o Lula nunca ganhou no primeiro turno. Tudo E bem, a mas ele Dilma- não tinha Mara, a coisa a Dilma que tinha no foi passado. reeleita em 2014, com essa crise acontecendo, com Lava Jato acontecendo, com empresas fechando. E depois, quando o Haddad vai para a eleição seguinte com o PT preso, o Bolsonaro não ganha no primeiro turno. O Haddad pega o legado do Lula e faz mais de 40%, e se tivesse mais 2 semanas de campanha, o Haddad buscava o Bolsonaro. Isso palavras do próprio Bolsonaro. Se eu puxar, vamos dizer, essa série histórica, a gente vai perceber que, na verdade, o Lula firmou um voto identitário com boa parte do eleitor dele, um voto identitário baseado na figura messiânica que ele criou, por ter... aquelas pessoas viram ele como um data zero na mudança da vida delas, eventualmente, e por ele ser um cara, vamos dizer, que se identifica, inclusive, em termos de identidade mesmo, né, com esse eleitor nordestino. Pela história dele. Eles vincularam. Isso não dá pra dizer que é exatamente racional, ou que o eleitor tá tomando uma decisão bacana. Mas o meu ponto é se você melhora as condições de vida dessa pessoa, ela vai Votar botar em mas quem não- melhora. Não é. Ela não entra na profundidade do raciocínio que mas você vamos lá, fez. Mara. Mas É isso é muito estímulo, fácil, exato, isso é um estímulo perverso. É. É muito fácil melhorar no mandato a condição de vida das pessoas, condenando o futuro delas. É a mesma coisa o seguinte, eu vou fazer uma analogia muito simples. Ó, é muito fácil, eu posso pegar o meu padrão de vida de hoje e aumentar, vai lá, 5, 6, 7 vezes durante esse ano tranquilamente. Como? Da mesma maneira que eu consigo aumentar o padrão de vida das pessoas governando elas. Eu pego meu cartão de crédito, eu gasto o limite todos os meses e pago o mínimo. O que vai acontecer? Eu vou viver uma baita de uma vida nesse ano. Vai chegar no ano que vem, acabou, eu não vou ter dinheiro para comer. Deputado, o que a gente está falando aqui é o seguinte, e aí nesse aspecto nós vamos concordar, quer dizer, medidas populistas. A esquerda e a direita, essas medidas populistas, a esquerda ou a direita, e isso vem acontecendo, elas vão melhorar a vida das pessoas no curto prazo, porque são populistas. Mas o que eu estou dizendo é que essas pessoas que não têm essa profundidade de raciocínio e que estão preocupadas, vivemos num país muito desigual, que estão preocupadas ali de alimentar seus filhos e botar na escola, elas vão premiar, sim, quem der uma condição de vida melhor para ela. Ela não entra na questão estrutural de que isso é uma coisa populista e não vai se perpetuar, não é um projeto de votar governo. Isso é votar mal. Ok. É só isso. Mas o que eu estou falando é que ela vai premiar quem melhora a vida dela. Posso falar? Entende? É isso que eu posso estou falar? falando. É que não é nem, eu não tô querendo nem levar para essa camada, porque na real, esse tipo de coisa vai acontecer até em países de primeiro mundo. Então, eu nem tô indo nessa camada. A camada em que a perversidade acontece, ela é mais na micropolítica. É mais a política dos municípios, a política nos estados e a política para eleger deputado. Essa aí é, assim, se a discussão sobre populismo no voto presidencial era uma discussão viciada, na política municipal é pior.
Porque a base da compra de votos, a base da política municipal no Brasil, a base da democracia no Brasil, pra gente entender, em termos municipais, é a compra de votos. Portanto, não há democracia quando há compra de voto. A base é isso. E o TSE sequer tem instrumentos de combate claros. A gente precisaria alterar a lei, a gente precisa criminalizar muito, tanto quem vende quanto quem compra o voto. A gente acaba com metade dos partidos do centrão fazendo isso. Aqui nós concordamos. Então, mas então, achamos um ponto. Não, mas então, mas você também não concorda que você ter indicadores de desempenho para que você possa premiar o funcionamento dos partidos também não é bom? Porque você não está acabando com o sufrágio. Só estou falando o seguinte, o PS... O incentivo que a classe política tem de oferecer produtos melhores muda. A pessoa continua votando. Assim, se eu tenho um candidato que eu vou lançar para prefeito de Jundiaí, ele não vai ser mais colocado lá simplesmente para ser um cara que vai receber emenda, sei lá, do Kim para eleger deputado. Ele vai ser colocado lá porque ele vai determinar se o partido vai ter sucesso. E mais, se esse político não entregar os indicadores, ele fica inelegível. Porque qual o sentido de eu oferecer à comunidade uma pessoa que não melhora de fato a vida das pessoas estando lá no mandato? E aí a gente altera, porque, Mara, uma coisa que é verdade, os grandes presidentes nas democracias que resolveram problemas das democracias foram caras que em algum momento souberam fazer um uso inteligente do poder executivo. Um exemplo é o Roosevelt. Roosevelt é um cara que soube usar o executivo para resolver um problema econômico e político colossal. Nesse sentido, nós temos que saber empoderar de maneira democrática o poder executivo. Porque o executivo tem que ter meios de ação. Por que as democracias ocidentais estão sob questionamento e elas estão perdendo em grande medida para o modelo asiático? Porque o modelo asiático, o poder executivo tem força e tem execução. E no Ocidente, não. No Ocidente, está muito mitigado os meios de ação e o poder de execução. Não só no Brasil. No Brasil, acho que é um caso mais grave de todos. Eu fui ver as reformas que o Milei está fazendo, eles ainda têm um poder ali de ação. Aqui nem existe mais orçamento discricionário,